Bom dia a todos. A mensagem e vídeo é de interesse da comunidade mundial e quem neste momento vos fala a todos é o Emerson Santana de Almeida, com pós-graduação em Gestão e Perícia Ambiental, com formação técnica prática nas energias renováveis, fotovoltaicas solares e eólica, bem como na política de baixo carbono, criador e autor do projeto Consultoria Solar Cidadã há 10 anos e com base a fato sine qua non, que são os gases de efeito estufa. Por fim, todo mundo passou a se preocupar em atitudes práticas, pois a biota terrestre dá o seu ultimato, ou eu ou vocês. Por sorte, o nosso Brasil, que tinha fartos recursos hídricos, mesmo capengando com base aos danos mundiais do homem à natureza, ainda mantém um patamar de 85% de geração de energias elétricas de origens limpas, renováveis. E com o apoio inconteste, mais do que tudo, do senhor presidente, excelentíssimo senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, que não deixou taxarem o sol, tornando tamanha dádiva um projeto natimorto, chega o nosso Brasil, pela viabilidade econômica de 6 anos para cá, ao grupo dos 20 maiores produtores de energias elétricas renováveis solares e ao 8º lugar mundial como produtor de energias elétricas eólicas, hoje se situando até o final do ano 11 gigawatts em fotovoltaico solar, bem como 19 gigawatts de produção de fontes eólicas. Assim, concomitantemente, em paralelo, os gases de efeito estufa, que passou a não ser emitida a biota, não poderia deixar de elencar, a título de exemplo prático, extraordinário, o primeiro, em 2012 no Brasil, projeto de registro de gases de efeito estufa, em créditos de carbono da hidrelétrica Santo Antônio, mesmo o nosso Brasil atravessando graves problemas sociais, herança de 20 anos de irresponsabilidades e ausência de nacionalismos das gestões anteriores. Referida usina hídrica se localiza a 7 quilômetros da cidade de Porto Velho, estado de Rondônia, no Rio Madeira, com um sistema inovador de turbinas de bulbo que trabalham com a fortíssima e caudalosidade águas deste poderoso manancial, poupando a Amazônia da formação de uma barragem sem precedentes a nível de danos irreparáveis que poderiam acontecer ao meio ambiente. A mesma produz em torno de 3.563,3 megawatts, ocupando o 5º lugar em tamanho no Brasil e com isso deu ao país e ao mundo a inovação por direito legal do registro na ONU, por ser um projeto de MDL, mecanismos de desenvolvimentos limpos, de 4 milhões de toneladas de créditos de carbono ano, assim puxando a orelha dos demais, em especial das gerações eólicas, solares, biocombustível e biomassa, pois a responsabilidade socioambiental anda lado a lado e a situação do globo terrestre urge. E afinal, o financeiro não é tudo. E a mesma está alinhada com a política nacional sobre a mudança climática, pautando no segmento da economia verde. Portanto, lição dada, lição a ser cumprida pelas demais fontes limpas geradoras. Chegando à COP26, em novembro agora, em Glasgow, na Escócia, onde referido tema chama-se o aquecimento global, responsabilidades imediatas, atitudes práticas estratosféricas a serem tomadas na sobrevivência do globo terrestre, oportunizando ao nosso Brasil, educadamente, porém severamente, solicitar o devido respeito financeiro de referidas nações ultradesenvolvidas que acabaram com seus ecossistemas para enriquecerem e, sem moral ambiental, pararem de metralhar o Brasil 24 horas dia em relação ao nosso ecossistema, sem que ao menos saibam em décadas o que é fome inerente a nações em subdesenvolvimento, subdesenvolvidas, que ainda é o caso do nosso Brasil. Fato hoje, na nossa pátria, a não devidamente culparem, como de uma certa forma tem feito a nossa mídia, a mídia mundial, a gestão do senhor presidente Jair Messias Bolsonaro. E sim de uma herança maldita de 20 anos passados nas mãos de párias políticos. E com 45 milhões de brasileiros, hoje passando pela falta do minimamente necessário, as necessidades básicas da pessoa humana, a subsistência da pessoa humana.
e com isso afirmar as nações ricas presentes donas de muita cobrança, que conversa não enche a barriga de ninguém. Vamos impor o depósito dos valores de bilhões de dólares de conformidade a acordos firmados e não cumpridos, podendo assim, com merecido respeito, exigirem, imporem, mandarem, falarem referidas nações trilionárias, poluidoras ainda mais do que nunca neste segundo semestre do corrente ano de 2021. Que eu diga a mocinha de família abastada e berço de ouro, representante de referidas potências mundiais, com telhado de vidro, senhorita Greta Thunberg. Mais uma vez, meu muitíssimo obrigado pela atenção e vamos pedir a Deus para que na prática a vergonha necessária se faça presente neste evento da COP26 no corrente ano de 2021 em Glasgow, Escócia. O Programa América do Sol é uma iniciativa do Instituto Ideal, em parceria com a Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável, por meio da GIZ e KfW. O América do Sol tem o propósito de disseminar a energia solar fotovoltaica no Brasil e na América Latina, com foco em geração distribuída. É uma das maneiras de se lidar com grandes problemas ambientais, como as mudanças climáticas. O Brasil possui um vasto território com muito sol, uma grande radiação, um grande potencial para essa fonte. A Alemanha, por outro lado, possui uma grande experiência. Então, todo esse conhecimento que existe na Alemanha teria como contribuir para que o Brasil também se tornasse uma potência em termos de geração fotovoltaica. Iniciado em 2010, um dos principais desafios do América do Sol foi explicar o que é geração distribuída a partir da fonte solar. Havia muita confusão em relação à energia solar fotovoltaica e à energia solar térmica para aquecimento de água. Para isso, a gente criou então uma cartilha educativa, que a gente chamou de O que é eletricidade solar, para justamente desmistificar essa confusão que existia entre aquecimento de água a partir do sol e a geração mesmo elétrica a partir dos módulos fotovoltaicos. O segundo passo era ajudar as pessoas a dimensionarem um sistema de energia para suas casas, seus comércios e seus negócios. Em 2012, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, publicou uma resolução normativa para facilitar a conexão à rede de distribuição de mini e microgeradores a partir de fontes renováveis, além de criar um sistema de compensação de energia conhecido internacionalmente como net metering. Desta maneira, foi garantido aos brasileiros o direito de conectar à rede de distribuição de energia sistemas próprios de geração solar. Mas como começar? O Instituto Ideal, por meio do Programa América do Sol, criou então um produto inovador e pioneiro no país: o simulador solar. Com uma conta de luz na mão, o consumidor calcula num sistema online gratuito quanto vai ser a demanda energética necessária para a sua residência e daí conversar com o instalador, que seria um outro desafio num mercado que está se desenvolvendo, que é onde encontrar um instalador, né? Para isto, foi criado o mapa de fornecedores do setor fotovoltaico, que permite ao consumidor localizar o instalador mais próximo da sua região. Para realizar uma consulta, basta clicar nos ícones em destaque da sua região para saber mais sobre as empresas próximas de você. A primeira parte para fazer um projeto fotovoltaico é uma conversa com o cliente para entender as necessidades dele. Então, nesse caso dessa residência, o objetivo era suprir 100% da sua demanda. Então, a partir disso, a gente fez uma análise bem detalhada, tanto da edificação quanto do entorno, considerando as edificações vizinhas, as árvores, para conseguir entender qual seria a melhor parte do telhado para fazer essa integração. A partir da definição da parte do telhado, foi então escolhida a potência. Para fazer esse cálculo da potência, a gente avaliou o consumo anual dessa residência
e projetou um sistema que suprisse 100% dessa demanda anual. Esse sistema, então, foi composto por 10 placas e a gente escolheu a tecnologia de silício monocristalino, que é a mais eficiente do mercado atualmente. Embora o custo dessa tecnologia esteja baixando rapidamente, o preço ainda pode ser uma barreira para muitos consumidores. O Fundo Solar, criado em 2013 com o apoio do GSL, ajudou a suprir essa lacuna. Com o Fundo Solar, consumidores residenciais e empresários receberam um apoio financeiro para instalar microgeradores fotovoltaicos com potência de até 5 kW. O repasse beneficiou pessoas de 12 estados do Brasil e alavancou 10 vezes mais investimentos do que a quantidade doada, 25 mil euros, na primeira convocatória. Pela experiência do Fundo Solar, que conseguimos fazer recomendações para aprimorar a resolução 482 da ANEEL, que define o sistema de compensação de energia para microgeração e minigeração de energias renováveis no Brasil. O selo solar surgiu como uma forma de reconhecimento aos consumidores que já apostam na energia do futuro. Não são apenas consumidores ou pequenas empresas que abraçam a tecnologia fotovoltaica. As grandes empresas de energia estão começando a ver que o futuro é solar e eles precisam de uma ajuda neste salto. Nós estamos num continente de excelente insolação. Eu tenho absoluta certeza de que a energia solar é a energia do futuro. Em 2014, a Eletrosul Eletrobras, em Florianópolis, inaugurou a maior usina de energia solar integrada a um edifício público de toda a América Latina. Eu acredito que a usina megawatt solar da Eletrosul tenha sido o início de tudo. Ela tem primeiro um lado simbólico, por ter sido o primeiro prédio público a receber uma usina com essa dimensão, que até hoje ainda é a maior no Brasil em termos de planta urbana. São 4.144 painéis fotovoltaicos instalados com capacidade de gerar energia para mais de 600 residências. Nós tivemos aqui não só a participação da Eletrosul, como do Instituto Ideal, mas também tivemos uma participação grande da própria Universidade Federal de Santa Catarina, do Laboratório Solar, da equipe da UFSC. Então, a rigor, o megawatt solar da Eletrosul ele foi um exercício não só de incorporar um pioneirismo tecnológico, mas também de relacionamento entre instituições. Paralelo ao Programa América do Sol, outras iniciativas brasileiras atuam em frentes importantes para a inserção da fonte solar fotovoltaica no país, como o aperfeiçoamento profissional e a formação de mão de obra especializada. Além de Florianópolis sediar o Centro Integrado de Pesquisa em Energia Solar da Universidade Federal de Santa Catarina, o estado também possui uma usina de 3 megawatts de potência que integra um projeto de pesquisa e desenvolvimento da Tractebel. Esse projeto de pesquisa e desenvolvimento nos deu a oportunidade de testar em campo e em escala real o que nós já fazemos na Universidade Federal de Santa Catarina há quase 20 anos, que é avaliar o desempenho de diferentes tecnologias solares fotovoltaicas para a geração de energia elétrica. A participação em projetos como esse são de extrema importância para a complementação da formação acadêmica de alunos como eu. O programa América do Sol nasceu a partir da ideia de que os conhecimentos em tecnologia solar fotovoltaica deveriam se espalhar por todo o continente. O Brasil, dado seu tamanho e mercado, é uma porta de entrada da energia solar em toda a América Latina. O programa América do Sol deseja abrir essa porta para os países vizinhos se beneficiarem com a energia do futuro. Eu vejo o futuro é do sol, né? Não tenho a menor dúvida disso.
até a energia que a gente está hoje aqui, é uma energia que vai estar aqui daqui a 20, 30, 40 anos. Enquanto tiver vida, o Sol está presente. O primeiro desafio que nós vemos quando uma nova tecnologia é inserida em um país é a questão do conhecimento. As pessoas precisam conhecer para confiar, então tomar a decisão de investir. E é isso que a gente tem feito aqui. A Aulad apoia e acredita que todas as ferramentas contidas no programa América do Sol podem e devem ser aplicadas no continente latino-americano e caribenho. O que faltava era tecnologia, o que faltava era dimensão, escala, para as coisas se tornarem viáveis, mas a energia solar, ela não só vai nos permitir ser geradores da própria energia que a gente consome, como também vai possibilitar que a parte toda urbana se movimente através do Sol. Ela vai ser uma energia urbana. A grande vantagem da energia solar sobre qualquer outra fonte de energia é que ela é urbana, ela está próxima do consumo, ela está umbilicalmente ligada às pessoas. Os recursos renováveis, como florestas, água e o solo, também precisam ser utilizados de maneira adequada e produtiva para diminuir as pressões ambientais no planeta. O Brasil tem projetos sustentáveis muito bem-sucedidos, mas chama a nossa atenção quando um desses empreendimentos está na Amazônia, mais precisamente em Rondônia, a 7 quilômetros da capital Porto Velho e sobre o leito do Madeira, um dos rios com maior biodiversidade do mundo. A Hidrelétrica Santo Antônio nasceu com um desafio: mostrar que é possível gerar energia de fonte renovável na Amazônia, com sustentabilidade em suas 3 perspectivas: ambiental, social e econômica. Hoje, a Santo Antônio Energia celebra ter conquistado a certificação da ONU. Isso significa que ela é a primeira hidrelétrica brasileira a lançar créditos de carbono no mercado global. Ela faz parte do MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. O credenciamento para a comercialização dos créditos de carbono, feito pela Organização das Nações Unidas, comprova que a usina contribui para a redução das emissões. Segundo estimativas, a produção de energia da Hidrelétrica Santo Antônio vai gerar o equivalente a 4 milhões de toneladas por ano em créditos de carbono. A Hidrelétrica Santo Antônio foi projetada para atingir a máxima eficiência com o mínimo impacto socioambiental. Esta condição exigiu soluções inovadoras no Brasil. Seu modelo de operação, chamado fio d'água, funciona com turbinas tipo bulbo, que ficam submersas e são as maiores do mundo em potência unitária. Isso permite aproveitar a alta vazão do rio Madeira para gerar energia com reservatório reduzido e sem a necessidade de grandes quedas d'água. Em novembro de 2016, quando estiver operando a plena carga, com 50 turbinas, a usina terá 3.568 megawatts de potência instalada, suficientes para abastecer o consumo de 45 milhões de pessoas, mais de 20% da população do país. A energia que já é produzida permite atender Rondônia e Acre e os demais estados através de 37 distribuidoras.
O linhão do Madeira, interligando a usina ao sistema elétrico nacional, vai ampliar ainda mais o fornecimento para diferentes regiões do Brasil. A geração de energia da hidrelétrica Santo Antônio evita as emissões de carbono e segue alinhada com os objetivos da política brasileira para as áreas de energia e de meio ambiente, como a Política Nacional sobre Mudança do Clima. E também é um exemplo do conceito de economia verde adotado pela Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, que aconteceu no ano passado. A ONU destaca que a economia verde se dá por ser pouco intensiva na emissão de gases de carbono, ser eficiente no uso dos recursos naturais e ser socialmente inclusiva. A hidrelétrica Santo Antônio tem esses 3 atributos. O reservatório da hidrelétrica é pouco superior à área naturalmente ocupada pelo próprio Rio Madeira durante os períodos de cheia. A usina produz 8,5 megawatts por quilômetro quadrado de reservatório, o que representa mais que o dobro da eficiência energética mínima para gerar créditos de carbono. A Santo Antônio Energia está investindo 2 bilhões em programas socioambientais. A usina é um vetor de desenvolvimento para a cidade de Porto Velho, o estado de Rondônia e toda a região norte. A Santo Antônio Energia amplia a matriz energética renovável do país com a redução de emissões e passa a ser uma referência de aproveitamento hidrelétrico sustentável no Brasil. Muito obrigada a todos. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright, blessed days, dark, sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colours of a rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world.